Vamos então a mais um flash teórico. Neste caso vamos a um conceito teórico que é exprimir as coordenadas de um ponto que pertence a uma circunferência como em função das funções trigonométricas seno e cosseno. Imaginamos então um círculo trigonométrico, um círculo, neste caso tem raio 3, mas vamos ver que pode ter raio igual a 1, isso será chamado círculo trigonométrico, e um ponto P. Podemos então dizer que as coordenadas deste ponto, a abscissa corresponde ao cosseno e a ordenada corresponde ao seno. À medida que o ponto evolui na circunferência, o sinal e a amplitude do seno e do cosseno variam e, portanto, estão em consonância com as coordenadas do respectivo ponto. Vamos então ver dinamicamente. Consideramos então, se for um raio igual a 1, estamos perante o círculo trigonométrico, não é? E, portanto, neste caso, a função, a abscissa corresponde ao cosseno e a ordenada ao seno. Se fizermos variar o raio, nessa altura, a abscissa vai corresponder ao raio vezes o cosseno de alfa e a ordenada ao raio vezes o seno de alfa. Portanto, continua a ser o cosseno e o seno, simplesmente a dimensão é multiplicada pelo raio. No círculo trigonométrico temos o raio igual à unidade. Vamos então ver a variação destas coordenadas ao longo da circunferência. Portanto, à medida que a amplitude do ângulo alfa varia. Neste caso temos um cosseno positivo e um seno positivo. Aqui passamos em 90 graus, temos o cosseno nulo e o seno positivo, e depois começa o seno a ser negativo e a diminuir, até chegar aos 180, em que o cosseno é nulo e o cosseno é negativo. Depois aqui o seno é negativo, menos 1, neste caso é menos 3, porque o raio é igual a 3, e aqui neste caso o cosseno volta a ser positivo e o seno vai aumentando de valor em termos de valores absolutos. Portanto, a variação é idêntica à do círculo trigonométrico, só que neste caso a amplitude é multiplicada por 3, que é o raio. Em vez de ser o raio igual a 1, que é o que corresponde ao círculo trigonométrico, temos um raio igual a 3. Se considerarmos o triângulo, é possível, em função das coordenadas, seja ele pertencente ao primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto, é possível determinar os lados deste triângulo em função das coordenadas destes três pontos, neste caso destes dois pontos, o ponto P e o ponto B, como vamos ver a seguir, não é? Neste caso estamos a considerar um triângulo retângulo, não é? Vamos a ver o caso do triângulo obtusângulo. Se considerarmos um triângulo obtusângulo, temos aqui um ângulo alfa pertencente ao primeiro quadrante, temos o triângulo PRQ, não é? Também é possível, como vamos ver a seguir, definir os lados deste triângulo em função das coordenadas dos pontos P, R e Q. Esse triângulo obtusângulo vai variando, consoante o ângulo alfa, né? Se o ângulo alfa pertence ao primeiro quadrante, temos um triângulo deste tipo. Se pertence ao segundo quadrante, que é o caso de agora, teremos deste tipo. Depois do terceiro quadrante, é assim. E finalmente o quarto quadrante, o ângulo alfa, se pertencer ao quarto quadrante, temos um triângulo deste tipo, um triângulo obtusângulo deste tipo. Pronto, é com base nestes dois triângulos que nós vamos agora calcular as coordenadas dos respectivos pontos. Vamos então analisar o primeiro triângulo, neste caso o primeiro triângulo retângulo, com alfa pertencente ao primeiro quadrante, por exemplo um ângulo de 40 graus. Nós verificamos aqui que o cosseno é positivo, não é? E o seno também é positivo. Como é que se pode exprimir as coordenadas do ponto P em função das funções trigonométricas seno e cosseno? Como o raio é igual a 3, dizemos então que neste caso a abscissa do ponto P é 3 cosseno de alfa, que é positiva, e o seno é positivo 3 seno de alfa. O ponto B é um ponto que está situado no eixo X, isto é, portanto a ordenada é nula,
mas a abscissa é igual à abscissa do ponto P. Como a abscissa do ponto P é igual a 3 cosseno de alfa, o ponto B tem de coordenadas 3 cosseno de alfa 0. Relativamente ao triângulo, nós temos aqui o triângulo OPB, a base corresponde à abscissa do ponto P, não é? E a altura corresponde à ordenada do ponto P. Portanto, podemos dizer então que OB, que é a base, é igual ao módulo de 3 cosseno de alfa. E vamos analisar qual é o valor sem módulo deste comprimento. A altura BP corresponde à ordenada do ponto P em módulo 3 seno de alfa. Agora, qual é o valor do comprimento OB? É 3 cosseno de alfa. É 3 cosseno de alfa porquê? Porque 3 é positivo, o cosseno de alfa também é positivo, um produto de dois números positivos dá um número positivo, portanto mantém o sinal que nós temos em termos de módulo, portanto é 3 cosseno de alfa. O BP também é igual a 3 seno de alfa, porque é positivo, não é? E sendo 3 positivo e seno de alfa também positivo, o produto de dois números positivos onde dá um número positivo, logo mantemos aqui o sinal, 3 seno de alfa. Logo podemos concluir que a base deste triângulo corresponde a 3 cosseno de alfa e a altura a 3 seno de alfa. Vamos agora analisar o caso do alfa pertencer ao segundo quadrante. O triângulo retângulo que nós temos já é deste tipo, de base OB e a altura BP ou PB. O cosseno é negativo e o seno é positivo. Logo, as coordenadas do ponto P são menos 3 cosseno de alfa, negativo, e 3 seno de alfa, positivo. O ponto B é um ponto situado no eixo do X, tem uma abscissa igual ao ponto P, isto é menos 3 cosseno de alfa, e a ordenada 0. Podemos então dizer que a base é o módulo da abscissa do ponto P, e a altura é o módulo da ordenada do ponto P. Ou seja, OB é o módulo de menos 3 cosseno de alfa, e BP é o módulo de 3 seno de alfa. Agora vamos analisar quais são os valores destes comprimentos. OB, como menos 3 é negativo e o cosseno de alfa também é negativo, o cosseno deste ângulo é negativo, um produto de dois números negativos dá um número positivo. Se dá um número positivo, mantém o sinal que nós temos lá dentro, isto é, menos 3 cosseno de alfa. OP é igual a 3 seno de alfa, 3 é positivo, o seno de alfa também é positivo, um produto de dois números positivos dá um número positivo, mantém o sinal que nós temos dentro do módulo, isto é, 3 seno de alfa. Portanto, OB é igual a menos 3 cosseno de alfa e OP é igual a 3 seno de alfa. Mas agora podem dizer, mas então um comprimento é negativo? Não, não é negativo. Não é negativo porquê? Nós temos um número negativo a multiplicar por um outro número negativo, porque o cosseno de alfa, que pertence ao segundo quadrante, é negativo. Portanto, o número negativo a multiplicar por um número negativo dá um número positivo. E não podia deixar de ser porque um comprimento é sempre positivo. Temos o caso do alfa pertencente ao terceiro quadrante, já temos um retângulo deste tipo. Neste caso, é um caso, por exemplo, de um ângulo de 240 graus, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Quais são as coordenadas do ponto P? As coordenadas do ponto P são a abscissa menos 3 cosseno de alfa, está aqui a abscissa negativa, e ordenada menos 3 seno de alfa, também é negativa. E o ponto B é um ponto situado no eixo do X com a abscissa igual à do ponto P. Isto é, se a abscissa do ponto P é menos 3 cosseno de alfa, as coordenadas do ponto B serão menos 3 cosseno de alfa 0. A base é a abscissa do ponto P, a base deste triângulo é a abscissa do ponto P, e a altura é a ordenada do ponto P. Portanto, a base será o módulo de menos 3 cosseno de alfa e a altura será o módulo de menos 3 seno de alfa. Vamos ver os valores de OB e de OP. Ora, nós aqui temos um número negativo, menos 3, é multiplicar por cosseno de alfa. O cosseno de alfa é negativo também. Portanto, negativo vezes negativo dá positivo, portanto, mantém o sinal. OB é então igual a menos 3 cosseno de alfa. O comprimento OP, nós temos é menos 3 vezes seno de alfa, menos 3 é negativo e o seno também é negativo. Portanto, dois números negativos a multiplicar dá um número positivo, também mantemos o sinal. Isto é, OP é igual a menos 3 seno de alfa. Vamos ver a última situação do triângulo retângulo. Quando o alfa pertence ao quarto quadrante, nós temos a abscissa positiva e a ordenada negativa. Cá está, a abscissa positiva e a ordenada negativa. Por exemplo, um ângulo de 310 graus. O ponto P tem da abscissa 3 cosseno de alfa, que é positivo, e da ordenada menos 3 seno de alfa. O ponto B é um ponto situado no eixo X com a abscissa igual ao ponto P. Se a abscissa do ponto P é 3 cosseno de alfa,
então a abscissa do ponto B também vai ser 3 cosseno de alfa. A base vai ser a abscissa do ponto P, em módulo, e a altura também o módulo de ordenada do ponto P. Ou seja, OB vai ser igual a 3 cosseno de alfa, 3 cosseno de alfa, e a altura vai ser a ordenada do ponto P, ou seja, menos 3 cosseno de alfa. Vamos ver os valores de OB e de BP. OB temos 3 positivo, um número positivo, a multiplicar por cosseno de alfa, que é um número também positivo. Não? O cosseno deste ângulo é positivo. O produto de dois números positivos dá um número positivo, portanto mantemos o sinal. Isto é, OB é efetivamente igual a 3 cosseno de alfa. E dá um número positivo, porquê? Temos um número positivo a multiplicar por outro número positivo. BP, temos um número negativo a multiplicar por seno de alfa, que é negativo. Portanto, um produto de dois números negativos dá um número positivo, mantém o sinal. Não é? Isto é, temos menos 3 seno de alfa, continua a ser menos 3 seno de alfa. Este comprimento é um número positivo, porquê? Porque nós estamos a multiplicar menos 3 por um número negativo, o seno de alfa é negativo. Portanto, menos por menos dá mais, dá um comprimento que efetivamente tem que ser um número positivo. Vamos então passar ao triângulo obtusângulo, neste caso o triângulo PQR. Vamos analisar em primeiro lugar o alfa pertencente ao primeiro quadrante. E nós temos, portanto, um ângulo de 40 graus. Temos o cosseno positivo, o ângulo, o cosseno é positivo e o seno também é positivo. As coordenadas do ponto P são 3 cosseno de alfa e 3 seno de alfa. As coordenadas do ponto Q é um ponto simétrico ao ponto P relativamente ao ponto O, isto é, tem coordenadas simétricas. Portanto, se P tem da abscissa 3 cosseno de alfa, o ponto Q terá menos 3 cosseno de alfa. Se o ponto P tem da ordenada 3 seno de alfa, então o ponto Q terá da ordenada menos 3 seno de alfa. O ponto R é um ponto pertencente ao eixo do X, com a abscissa igual ao ponto Q. Neste caso, qual é a abscissa? É menos 3 cosseno de alfa, portanto é menos 3 cosseno de alfa, 0, as coordenadas do ponto R. Vamos então analisar a base e a altura do triângulo PQR. A base será o comprimento RQ, portanto é esta que nos interessa, RQ, embora saibamos que um triângulo tem três alturas, porque tem 3 bases, tem uma altura referente a cada base. A nós dá-nos vantagem calcular a altura, considerar a altura deste triângulo como comprimento RB, porquê? Porque está um comprimento na horizontal e, portanto, nós conseguimos, em relação às coordenadas, calcular esse valor. Portanto, o comprimento RQ é a ordenada do ponto Q. A ordenada do ponto Q é menos 3 seno de alfa, cá está. RO, a altura é composta por RO mais OB. RO é igual a quê? É igual à abscissa do ponto Q. Não é? É negativa aqui, portanto, em módulo será menos 3 cosseno de alfa. E OB será a abscissa do ponto P, em módulo 3 cosseno de alfa. Agora vamos analisar os valores reais destes comprimentos. RQ, nós temos um produto, um número negativo e um número positivo, vai dar um número negativo e, portanto, um número negativo dentro do módulo, nós trocamos o sinal. Isto é, passou de negativo a positivo e, portanto, o comprimento RQ é exatamente igual a 3 seno de alfa. No caso de RO, temos um número negativo multiplicado também por um número positivo, também dá negativo, troca-se o sinal. Menos 3 cosseno de alfa passa a 3 cosseno de alfa. OB, temos 3 vezes cosseno de alfa, um número positivo vezes outro positivo, dá positivo, portanto mantém o sinal, 3 cosseno de alfa. Portanto, os comprimentos serão RQ igual a 3 seno de alfa, RO igual a 3 cosseno de alfa e OB igual a 3 cosseno de alfa. Vamos passar ao caso seguinte, alfa pertencente ao segundo quadrante. Já temos um triângulo obtusângulo deste tipo. O cosseno é negativo e o seno é positivo. As coordenadas do ponto P são então menos 3 cosseno de alfa, 3 seno de alfa. O ponto Q é simétrico do ponto P relativamente ao ponto O, portanto tem coordenadas simétricas, portanto 3 cosseno de alfa, aqui tem 3, passa a menos 3 seno de alfa. O ponto R é um ponto pertencente ao eixo do X, de abscissa igual ao ponto Q, não é? Está aqui, é a mesma abscissa, e ordenada 0. Portanto, a abscissa do ponto Q já sabemos que é 3 cosseno de alfa. Portanto, as coordenadas do ponto R são 3 cosseno de alfa 0. A base para calcular a área deste triângulo, por exemplo, será RQ vezes a altura. A altura é o comprimento deste segmento. Portanto, RB ou BR. Que no fundo é soma duas parcelas. BO mais OR.
RQ é a ordenada do ponto Q, como já vimos, em módulo é menos 3 seno de alfa. BO é a abscissa do ponto P, em módulo menos 3 cosseno de alfa. E OR é a abscissa do OR, está aqui, OR é isto, é a abscissa do ponto Q, em módulo 3 cosseno de alfa. Vamos analisar os valores de cada um destes comprimentos. Portanto, RQ é igual a módulo menos 3 seno de alfa. Temos um produto do número negativo, que é menos 3, por seno de alfa, que neste caso o seno de alfa é positivo. Portanto, negativo por positivo dá negativo. Portanto, temos que trocar o sinal. O simétrico do que está lá dentro é 3 seno de alfa. BO, temos o produto do número negativo por um outro número negativo, dá positivo, portanto mantemos o sinal. É o que está lá dentro do módulo, menos 3 cosseno de alfa. OR é 3 cosseno de alfa, temos um número positivo a multiplicar por um número negativo, o cosseno é negativo, temos um produto negativo, portanto temos que tomar o valor simétrico, isto é menos o que está cá dentro, portanto menos 3 cosseno de alfa. Temos agora a situação do alfa pertencente ao terceiro quadrante, por exemplo, um ângulo de 240 graus, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Coordenadas do ponto P é menos 3 cosseno de alfa e menos 3 seno de alfa. Sabemos, portanto, que o ponto Q é simétrico do ponto P, portanto terá coordenadas 3 cosseno de alfa de 3 seno de alfa. E o ponto R, pertencente ao eixo X, tem coordenadas 3 cosseno de alfa 0, porque 3 cosseno de alfa é a abscissa do ponto Q. A base será, então, este RQ, né, e a altura será o comprimento, a soma destes dois comprimentos, isto é, OR mais BO. Portanto, RQ é igual à ordenada do ponto Q, RQ é a ordenada do ponto Q, em módulo, é 3 seno de alfa. BO é a abscissa do ponto P, portanto, BO é a abscissa do ponto P, em módulo, portanto, neste caso será menos, módulo menos 3 cosseno de alfa. E OR é a abscissa do ponto Q, isto é, 3 cosseno de alfa. Vamos então analisar os valores de cada um destes comprimentos. RQ, temos o produto do número positivo por um número negativo, vai dar um número negativo, portanto temos que trocar o sinal, fica menos 3 seno de alfa. Efetivamente este comprimento é positivo porque nós temos um produto do número negativo por seno de alfa que também é negativo, e portanto menos por menos dá mais, dá um número positivo. BO é igual a módulo menos 3 cosseno de alfa, isto é, temos um produto do número negativo por um número negativo também, dá um número positivo, portanto mantemos o que está lá dentro, o sinal. Finalmente, o OR, temos 3 cosseno de alfa, temos um número positivo a multiplicar por um número negativo, dá um número negativo, portanto temos que trocar o sinal, passa de 3 cosseno de alfa a menos 3 cosseno de alfa. Vamos então ver finalmente o último caso do triângulo obtusângulo, isto é, no caso em que alfa pertence ao quarto quadrante, é um ângulo, por exemplo, de 310 graus, as coordenadas são positiva abscissa, 3 cosseno de alfa, e negativa ordenada, menos 3 seno de alfa. O ponto Q tem coordenadas simétricas, o ponto R, situado no eixo X, tem uma abscissa igual ao ponto Q, portanto fica menos 3 cosseno de alfa, 0. A base, neste caso, que nos interessa é QR vezes esta altura, que é o segmento, o comprimento do segmento RB, que no fundo é a soma de RO com OB. Temos QR é igual à ordenada do ponto Q, isto é 3 seno de alfa. RO é a abscissa do ponto Q, menos 3 cosseno de alfa. E OB é a abscissa do ponto P, ou seja, 3 cosseno de alfa. Quais são os valores destes segmentos? O QR, temos um número positivo a multiplicar por um número negativo, porque o seno é negativo, portanto, obtemos um produto negativo, temos que trocar o sinal. Fica 3 seno de alfa igual a menos 3 seno de alfa. RO, temos um número negativo a multiplicar por um número positivo, também é negativo, também temos que trocar o sinal. Este é o simétrico do que está lá dentro. Será o simétrico de menos 3 cosseno de alfa, é o 3 cosseno de alfa. Finalmente, temos o OB, 3 cosseno de alfa, que é um número positivo a multiplicar por outro positivo, o produto é positivo, isto é, mantemos o sinal, 3 cosseno de alfa. Portanto, como nós vimos, este é um dos métodos que nós podemos utilizar para calcular os comprimentos dos comprimentos de um triângulo retângulo, no caso dos lados e alturas, sabendo que os pontos P e Q pertencem a um círculo de raio R. Portanto, e podemos exprimir essas coordenadas em função das funções trigonométricas de seno e cosseno. Neste caso é preciso ter cuidado porque nós vimos a questão dos sinais, não é? Porque pode induzir a erro. Nós, por exemplo, em determinadas situações consideramos o comprimento negativo,
não é? E se considerássemos aqui 3 seno de alfa positivo, nós iríamos obter um comprimento negativo, que era impossível. Portanto, é preciso ter cuidado a estas questões dos sinais.